Vai comentar com a gente, é o nosso reforço de hoje, Alexandre Oliveira, mais uma vez, muito obrigado, doutor Alexandre. Prazer. Você narrou o jogo ontem e foi difícil de narrar, né? Um jogo para atleticano esquecer, né? Foi sim. O primeiro tempo o Atlético jogou até dentro de um futebol para se apresentar numa Copa Libertadores jogando fora de casa. Ele conseguiu ter até um pouco mais de domínio do que a equipe do Nacional. O Nacional, às vezes, tentava encurralar a equipe do Atlético, mesmo assim o Atlético conseguia ter uma saída de bola, apesar de pouquíssimas finalizações. Agora, o segundo tempo do Atlético já foi lastimável. O segundo tempo do Atlético tem sido muito ruim sempre, né, Alexandre? Tem sido muito ruim sempre. O que está acontecendo com o Atlético é uma série de fatores, não é só condicionamento físico. Ele vem de qualidade técnica dos seus reforços. Só te cortando, a gente está vendo o gol do Nacional já no segundo tempo. Aí um vacilo, né, da defesa, o cara subiu praticamente sozinho. Né? E colocando aí como detalhe que o Luan, ele está jogando como um lateral direito, né? O Patrick tem um secretário, um bom secretário que é o Luan. E mesmo assim, a jogada saiu por lá. Mas o Atlético vive um problema técnico dos seus jogadores muito ruim. A armação tática do Levi Coupe não está funcionando. Ontem, eu vou acreditar a derrota do Atlético ao treinador Levi Coupe, que demorou exageradamente para mexer e quando sofreu o gol, imediatamente fez duas mudanças. E mudou o jogo. Mudou o jogo, mas aí já passa a ser mais na base do desespero. Então o Atlético vai ter que repensar muita coisa. Em termos de Copa Libertadores, não está nada perdido ainda, né? Ainda tem solução, tem chance ainda, claro. Mas para uma reviravolta tem que mudar muito ainda a equipe do Atlético. Vamos lá, destaques negativos, você falou do Patrick, a gente sempre fala do Patrick aqui, e a imprensa inteira fala do Patrick, só aparece só o Levi. Mas olha, deixa eu até interromper. Todo mundo fala, quando vai falar de Atlético ruim, fala-se de Patrick. Não é culpado sozinho, né? Não é culpado sozinho. E o Patrick é muito limitado, todo mundo sabe disso. O Fábio Santos, nesse momento, para mim, tá sendo igual ao Patrick ou inferior ao Patrick. E é um jogador que se espera mais dele. Ainda tem o Elias no meio campo, que não está bem também, que não ajuda em nada. Some do jogo, né? Ele joga no meio campo e consegue sumir do jogo. Zé Wellison, para mim, é uma boa surpresa que o Atlético, para mim, é uma das melhores aquisições do Atlético esse ano. Tem gente que não concorda comigo, mas é meu direito, posso dar opinião também. Mas fez uma boa partida ontem e consegue segurar um pouco ali, mas precisa de uma carga ofensiva melhor, né? Não tem jeito. Precisa. O Atlético não tem ligação, né, de meio de campo por ataque. Você vê que o Atlético, ele fica girando a bola o tempo todo, né? Zagueiro, lateral, joga para o volante. Você imagina que vai sair para o jogo, devolve para o zagueiro. Está faltando aquela criatividade. Aí o homem de criatividade é o Casares, que é um camisa 10 hoje diferenciado no futebol brasileiro. Mas quando você fala que o Casares passou a jogar melhor com o Levi na entrevista coletiva disse que o Casares tem que aprender a marcar. Né? Então, assim, o Levi está nesse momento totalmente perdido, o seu trabalho no Atlético, totalmente perdido taticamente, e com isso o time também não evolui tecnicamente. Eu até comentei na segunda-feira, o time reserva do Atlético no fim de semana apresenta um futebol mais bonito, inclusive. Um futebol melhor de se ver. Eu venho dizendo isso nas transmissões, né? Quando a gente faz as transmissões esportivas, o time reserva do Atlético está jogando com um padrão melhor do que o time titular do Atlético. Né? Eu venho dizendo isso. Parece até ser uma comédia, mas não. E o time reserva do Atlético, curiosamente, jogou um futebol inferior exatamente no sábado, onde teve o Thiará, teve o Adilson e teve o Zé Wellison. Jogadores considerados titulares, atrapalhou o time reserva. Situação complicada do Galo. O Nacional hoje tem 6 pontos, o Cerro Porteño tem 3 e o Zamorra tem 0. Mas esses dois times jogam hoje, bem provável que o Cerro ganhe, porque esse jogo é em casa, na casa do Cerro Porteño, e o Zamorra não é lá essas coisas. Então, a situação do Atlético pode complicar um pouco mais, né? O Atlético tem que torcer agora para o Cerro Porteño vencer todo mundo. Todo mundo. Aí o Atlético é obrigado a vencer os 2 jogos contra o Zamora, isso aí não tem dúvida. Tem que vencer o Nacional em Belo Horizonte. E dependendo de saldo de gols, de repente ele vai jogar por um empate contra o Cerro Porteño, algo assim. Né? Mas a tendência é torcer para o Cerro Porteño disparar, já que o Atlético foi derrotado dentro de casa. Beleza, vamos lá. Agora vamos falar um pouco do Cruzeiro, que teve mudança no jogo do Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro seria hoje às 7h30 da noite contra o time da Venezuela, mas teve mudança no horário, no dia do jogo. Vamos só ver aqui, o Pedro Augusto Corrêa fez uma reportagem para mostrar um pouco essa mudança, depois a gente comenta sobre isso. A chegada da delegação do Deportivo Lara aqui a Belo Horizonte estava prevista para as 9 horas da noite desta terça-feira.
mas a crise política na Venezuela, que vem afetando a distribuição de energia e outros serviços de infraestrutura no país, impediu que o time decolasse. Os jogadores estão concentrados na cidade de Valência, a cerca de 170 quilômetros da capital Caracas. O time resolveu passar a noite por lá à espera da definição de uma nova logística para chegar ao Brasil. O jogo, que deveria acontecer nesta quarta-feira às 9h30 da noite, já foi transferido pela Conmebol para a quinta-feira às 7h15 da noite. O Cruzeiro também já mudou a sua programação. Os jogadores seguem concentrados na Toca da Raposa, mas agora um treino está previsto para a tarde desta quarta-feira. Em nota oficial, o clube lamentou o ocorrido e informou também que em breve vai comunicar como vai funcionar o reembolso daqueles torcedores que não conseguirem ir ao jogo na quinta-feira. Pois é, foge ao controle de todo mundo, mas o que importa é que o jogo foi cancelado, foi transferido para amanhã e o Cruzeiro ainda faz mais um time hoje, mas não muda muito, não vai recuperar ninguém, por exemplo, nem o Raniel e nem o Thiago Neves. E o que importa é que foi uma mudança da coerência, né? A Sul-Americana, muito coerente, tinha que mudar mesmo, não tem como o time chegar pela madrugada e já jogar hoje à noite. Agora tem uma preocupação, Alexandre, que é quando esse jogo for lá, que o Cruzeiro vai ter que jogar na Venezuela. Então tem essa preocupação no jogo de ida também, que vamos ver o que vai acontecer. Como o Atlético também vai ter que jogar na Venezuela, né? E na situação que está lá, eu acho assim, os times da Venezuela nesse momento eram até muito difíceis a participação deles na Libertadores. Né? A Venezuela já não tem tanta tradição no futebol e agora, com a situação que está passando internamente lá, fica mais complicado ainda. Avisar para os torcedores então, o Cruzeiro já anunciou que vai trocar o ingresso, vai devolver o dinheiro de quem não puder ir ao jogo hoje. Claro, quem puder ir amanhã vai usar o ingresso da mesma forma. Os ingressos continuam sendo vendidos hoje à tarde também na bilheteria do Mineirão e na sede do Cruzeiro, o pessoal pode ir lá procurar. Agora, teve uma mudança também no Campeonato Mineiro por causa disso. O jogo que seria no sábado contra o Tupi vai para domingo. Então, ajuda o Cruzeiro também a dar uma aliviada no jogo de domingo. Né? E em termos de Campeonato Mineiro muda muito pouco, né? Porque o Tupi já está praticamente rebaixado e aí um dia de diferença não altera em termos de tabela, por enquanto ninguém depende de resultado. Né? Mudou, mas não traz nenhuma consequência. Mano Menezes deve entrar com o time também reserva no domingo? Não, acredito que não, porque na semana seguinte não tem jogo pela Libertadores. Então é colocar força máxima, porque o Cruzeiro, apesar do Tupi já rebaixado, o Cruzeiro busca a primeira colocação. Apesar de ainda estar muito difícil, mas ele ainda busca uma colocação melhor na tabela. Então ainda tem briga aí? Tem briga, tem briga. O Atlético e a América mesmo vai ser um jogo decisivo. Beleza. Alexandre, brigadão. Abraço.